Bom, vamos dar uma reforçada no que foi postado ontem para vocês estudarem sobre gráfico de função afim. Eu formulei aqui, ó, dois exemplos, né? Então, essa é a lei de uma função afim. Para quem está estudando o capítulo, né, percebeu que numa função afim, quando não tem um contexto específico, o x pode assumir qualquer valor, tá? Porque trata-se de uma multiplicação de um número por x mais um outro número. Então, esse tipo de operação sempre existe. Tá? Então, eu formulei isso aqui da minha cabeça, tá? Isso é a lei de uma função afim, né? Ax mais b, o a é 2, o b é 3, né? E essa aqui outra. Tá? O meu objetivo é construir o gráfico e perceber algumas regularidades aqui. Bom, aí veja, ó, como o x pode assumir qualquer número, eu fiz uma lista de valores aqui. Então, esses valores eu escolhi, tá? E cada um desses valores eu apliquei na lei da função aqui. Tá? Então, nesse meio aqui estão as contas, né? Quando x vale isso, troca ali, faz 2 vezes ele mais 3, vê o que deu, né? Então, ó, fazendo tudo isso daqui, a cada resultado que eu obtenho é uma imagem, né? Não é o conjunto imagem, né? Cada x tem uma imagem, né? Pela definição de função, tá? Então, os pares que eu tenho aqui não são todos os pares da função, são aqueles que de acordo com o x que eu escolhi. Tá? Mas isso serve para fazer o gráfico. Tá? Bom, aí quem está fazendo a lição, né, desse capítulo, deve ter percebido que quando esses pontos aqui, quando você coloca eles no plano cartesiano, eles têm alinhamento, né? Eles são pontos de uma mesma reta. Então tem uma primeira coisa importante para a gente aqui, né? O gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Então, se você olha um gráfico de uma função, é uma reta, então ela é do tipo ax mais b. Outra coisa importante aqui é sobre esse número que multiplica o x, né? Se você perceber aqui, ó, eu tô aumentando o x de 1 em 1. E o y, né, que é o resultado, olhando daqui para cá, ó, ele está crescendo de 2 em 2. Então, ó, de menos 1 para 1 cresceu 2, de 1 para 3 cresceu 2. De 3 para 5 cresceu 2, né? Se você observar isso aqui, para cada aumento de x de uma unidade, o y aumenta 2 unidades, que é o significado desse número aqui, tá? Ele é a taxa de variação. Tá? E quando a taxa de variação é positiva, né? Se você olhar aqui, ó, esses pares ó, estão todos em cima dessa reta aqui. Eu peguei esses pares, fiz um sistema de coordenadas, localizei eles, né? São os que estão destacados, liguei os pontos, né? Percebi que eles estavam numa reta, tá? E essa é a representação de uma função afim crescente. E por que ela é crescente, né? Porque o número que multiplica x é positivo. Então quer dizer que cada aumento no x vai dar um aumento no y, proporcional a esse número aqui. Então, mas eu fiz dois gráficos do mesmo sistema de coordenadas, tá? As cores, ó, esse é o gráfico desse, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que eu peguei esses pares, localizei eles aqui, peguei a régua e liguei, tá? Quer dizer, tem mais, o ligar quer dizer que tem mais pontos, né? Aqui eu fiz o mesmo, tá? Só que veja, ó, aqui o número que multiplica x é negativo. A taxa de variação é menos 3, tá? Então, ó, peguei os mesmos valores de x, fiz as contas, tá? Espero não ter errado elas, né? E se você olhar aqui, ó, eu fui aumentando uma unidade de cada vez, né? O x foi aumentando de 1 em 1. E olha no resultado, ó, de 7 caiu para 4, de 4 caiu para 1, de 1 caiu para menos 2, tá? De menos 2 para menos 5 e de menos 5 para menos 8. Ou seja, cada vez que eu faço o acréscimo de uma unidade, o valor da função diminui 3 unidades. Então, essa é uma função decrescente. Tá? Aí, obtive esses pares, localizei eles aqui no sistema de coordenadas, peguei a régua e liguei-os. Tá? Então, dá para tirar uma coisa daqui, né? Desse gráfico. Tá? Que quando o número que multiplica x de uma função afim for positivo, a função é crescente e cresce de acordo com ele. Tá? Então, quanto maior esse número, maior o crescimento. E quando o número que multiplica x é negativo, essa função é decrescente. E quanto menor ele foi, né, mais negativo, mais decrescente. Tá? Por isso esse número chama taxa de variação. Tá? O a da função afim chama taxa de variação. Mas será que eu preciso mesmo sofrer para fazer esse gráfico?